Senhoras e senhores, meu bom dia a todos. Cumprimento o desembargador Moacir Lobato de Campos Filhos, a doutora Maria Cláudia Cachapuz, o doutor Nelson Rosenval, cumprimentando novamente a organização do evento, pelo extraordinário empenho, né, e capacidade de congregar tantas palestras com nomes notáveis, como ficou demonstrado no evento de ontem. E eu não posso deixar de registrar meu imenso agradecimento ao professor Nelson Rosenval pelo convite, e também não posso deixar de registrar que esse evento é uma demonstração de seu grande reconhecimento técnico e também de sua incrível capacidade de agregar pessoas que agora eu tive a oportunidade de conhecer. O tema da minha palestra é sobre o nexo de causalidade, e eu inicio com uma citação do próprio professor Nelson Rosenval e de seus coautores, Cristiano Chaves de Farias e Felipe Braga Neto. Eles afirmam que o nexo de causalidade é a esfinge da responsabilidade civil. Essa metáfora é muito emblemática da dificuldade desse tema. É um tema que temos que decifrar, e também de sua importância, porque se não decifrarmos esse tema, nós seremos devorados por ele. É um tema de imensa repercussão prática. Há diversos, inúmeros julgados nos tribunais sobre a causalidade, o que agrava ainda mais a sua complexidade. E hoje é um lugar comum se afirmar que a jurisprudência, quanto ao tema da causalidade, ela é ausente, ela não apresenta uniformidade. E as explicações para isso são várias, mas há basicamente duas tendências. Alguns autores imputam a culpa aos próprios juízes e tribunais, que não saberiam e não compreenderiam as teorias, eles não leem as teorias, não sabem muito bem os conceitos. Essa é uma possível explicação. E uma segunda explicação imputa a culpa à própria doutrina, que é muito abstrata, desconexa da realidade e que, na verdade, não contribui de forma eficaz com critérios decisórios para o problema da causalidade. Tendo em vista essa rápida introdução, eu coloquei como 3 principais objetivos dessa rápida exposição: indicar quais são as teorias ou as principais teorias adotadas pelos nossos tribunais, em específico STJ, STF, com algumas apreciações críticas, procurar trazer algumas contribuições teóricas e também práticas ao tema e, na medida do possível, enfrentar alguns casos práticos. Aqui está a estrutura da exposição. Primeiro, vou procurar fazer uma visão panorâmica do problema no nosso direito positivo e na jurisprudência. Depois, um recorte necessário. É um tema complexo e não dá para tratar de todos os aspectos. Um terceiro ponto, mencionar as 2 principais teorias e fazer algumas considerações críticas e também elogiosas em relação a uma e a outra. E, por fim, algumas contribuições ou tentativas de contribuições, primeiramente mais teóricas, invocando aqui algumas contribuições do direito alemão, que são pouco conhecidas no Brasil, e depois uma análise de 1 ou 2 casos práticos muito importante para a temática da causalidade no Brasil. Quanto à visão panorâmica, eu não posso deixar de iniciar citando e transcrevendo o artigo 403 do Código Civil, porque esse é o ponto de referência na nossa legislação, ou principal ponto de referência para os estudos sobre a causalidade. A doutrina ela se volta muito para interpretar o sentido dessa expressão em destaque, que é a expressão efeito direto e imediato. Uma observação preliminar: esse dispositivo ele se situa no título sobre inadimplemento das obrigações, mas jurisprudência e doutrina são pacíficas quanto à sua aplicabilidade à responsabilidade extracontratual. E, curiosamente, a maioria dos principais casos emblemáticos da nossa jurisprudência são sobre responsabilidade extracontratual. As 2 principais teorias adotadas pelos nossos tribunais, STF e STJ, em destaque, são a teoria do dano direto e imediato, que tem um vínculo histórico muito forte com essa expressão. É uma das teorias que eu quero mencionar. E uma segunda teoria de origem germânica,
que é talvez a teoria da causalidade mais difundida nos ordenamentos jurídicos, que é a teoria da causalidade adequada. Então, eu passo para o ponto número 2, que é um recorte. Por que fazer um recorte? E eu quero primeiro trazer aqui um problema que eu não vou abordar. Atualmente, os textos que tratam sobre causalidade e grande número de julgados abordam a causalidade de uma perspectiva de ampliação da responsabilidade civil. Em que sentido? São cada vez mais frequentes situações de incerteza científica quanto a um efetivo vínculo de causa e efeito entre um determinado ato e uma determinada consequência. E, nesse sentido, há diversas propostas teóricas e também casos práticos procurando solucionar essa questão prática, por exemplo, com a ideia de nexo causal probabilístico ou com a ideia de probabilidade, e eu não posso deixar de fazer uma referência a um caso ilustrativo, que é o caso das empresas de tabaco e problemas relativos à saúde dos consumidores, citando, claro, um artigo excelente do professor Eugênio Facchini Neto sobre essa temática, publicado na revista, neste ano, na revista do IBERC. Então, quem tiver interesse em pesquisar sobre esse assunto, segue aqui uma indicação de um caso específico, em que esse outro problema que eu não vou enfrentar, ele pode ser melhor estudado. Eu vou tratar aqui especificamente de um outro problema, da limitação da responsabilidade. E esse problema da limitação da responsabilidade é o problema que originou as principais teorias sobre causalidade. É um problema típico do final do século XIX e da primeira metade do século XX. Principalmente os autores germânicos dessa época se defrontaram com alguns problemas práticos relacionados ao critério da causalidade, à regra geral de que toda consequência lesiva deve ser indenizada pelo autor do ilícito. E, a partir dessa necessidade de limitação da responsabilidade civil, é que eles propuseram algumas teorias, algumas que vingaram, outras não, sobre o tema da causalidade. Então, eu tenho que deixar muito bem claro que a minha análise ela se foca dessa perspectiva, que é a perspectiva original das teorias da causalidade, que é limitação da responsabilidade, e não de vencer problemas relativos a incertezas científicas. Os casos que a gente vai eventualmente mencionar são casos em que não há problema quanto à certeza científica do vínculo naturalístico de causa e efeito. Tá? Quanto às teorias da causalidade, nos nossos, acabei não controlando o tempo, esqueci de apertar. Quanto às teorias da causalidade no nosso tribunal, nos nossos tribunais, uma primeira constatação é o entendimento pacífico do STJ, no sentido de que a teoria da equivalência das condições ela é insuficiente para lidar com os problemas de causalidade. Tá? Quem fizer uma rápida consulta aos julgados da STJ com essas expressões, causalidade e equivalência das condições, vai encontrar diversos julgados em que o STJ deixa muito claro que a teoria da equivalência das condições ela não é suficiente para os problemas relacionados à causalidade no direito civil. A partir desse pressuposto, os nossos tribunais, em especial o STF e o STJ, invocam geralmente duas outras teorias. A teoria do dano direto e imediato, na subteoria da necessariedade, e ali eu só indiquei a subteoria da necessariedade, e uma segunda teoria já mencionada, que é a teoria da causalidade adequada. Eu inicio pela subteoria da necessariedade, vou fazer uma rápida exposição e depois uma apreciação crítica em relação a essa teoria. Essa teoria, como já mencionado, ela procura interpretar o sentido da expressão efeito direto e imediato, contido no artigo 403 do Código Civil. E um primeiro ponto que nós devemos destacar, que a doutrina, em especial Agostinho Alvim, que é o principal formulador no Brasil dessa teoria, afastam o sentido literal desta expressão. Isso tem que ficar muito bem claro.
O dano ele não precisa ser verdadeiramente direto ou imediato para ele ser ressarcível. Basta pensar num exemplo singelo comum, um acidente provocado com dano a um automóvel de um taxista, e os lucros cessantes do taxista não seriam, no sentido literal, efeitos diretos e imediatos do ato ilícito, mas mesmo assim são, evidentemente, indenizáveis. Então, a teoria do dano direto e imediato, na subteoria da necessariedade, procura atribuir um sentido causalista a essa expressão. De que forma que essa doutrina procura atribuir um sentido causalista a essa expressão? A partir da ideia de concausas sucessivas. E, mais uma vez, eu vou me valer do Agostinho Alvim. O Agostinho Alvim cita um exemplo didático muito simples. Um ato ilícito pelo qual se provoca um dano ao imóvel. Durante a reparação desse imóvel, os bens móveis são furtados. Responde o autor do ilícito pelos furtos cometidos no imóvel? E a resposta, em princípio, seria não, porque haveria aqui uma concausa sucessiva que interrompe o nexo de causalidade. Em linhas gerais, é essa espécie de linguagem que a teoria do dano direto e imediato, na subteoria da necessariedade, vai empregar. E o que, afinal, é a causalidade necessária? Causa necessária. E eu tomei a liberdade de transcrever a definição do próprio Agostinho Alvim. Ele afirma: assim é indenizável todo dano que se filia a uma causa, ainda que remota, desde que ele seja causa necessária, por não existir outra que explique o dano. Eu li o texto do Agostinho Alvim por diversas vezes e, sendo muito sincero, eu nunca compreendi, e já conversei com vários colegas que também concordaram, nunca compreenderam muito bem o que seria a subteoria da necessariedade. Na minha apreciação crítica, né, e isso, se quiserem, podem depois fazer uma rápida consulta a um artigo que eu publiquei em 2007 sobre essa teoria, de fato, ela não propõe nenhum critério limitativo da responsabilidade. Ela simplesmente aponta um problema, a necessidade de limitação da responsabilidade, mas não traz nenhum critério construtivo quanto à solução de casos concretos. Por isso que, na minha concepção, essa teoria ela deveria ser afastada ou não deveria ser aplicada pelos nossos tribunais. No entanto, há um julgado do STF de 1992, que é o recurso extraordinário 136764, que adotou expressamente essa teoria. Esse julgado foi, nesse acórdão, o ministro relator foi o ministro Moreira Alves, e talvez pela sua grande importância para o direito civil e seu notório conhecimento na matéria, esse julgado é muito citado e utilizado como argumento para a conclusão de que o direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato na subteoria da necessariedade. Eu volto ao final a esse julgado, no ponto número 4. E já quero passar de imediato para a teoria da causalidade adequada. Essa é a segunda teoria, também muito citada pelo STJ, pelo STF. A teoria da causalidade adequada surge no final do século XIX, é uma teoria extremamente germânica, ela é uma teoria com várias formulações, então talvez nem fosse correto afirmar que há uma teoria da causalidade adequada, mas várias teorias. A principal formulação, que não é a primeira, mas a mais difundida, mais aceita no direito alemão e também em outros ordenamentos, é de um autor que tem esse nome estranho, Träger, e eu tomei a liberdade de transcrever a definição dele na minha tradução, e ele afirma o seguinte: uma ação ou qualquer acontecimento comprovado como conditio sine qua non, e aqui é bom destacar que o autor deixa muito claro que tem que estar comprovado que é conditio sine qua non. Não estamos num problema de incerteza científica na formulação dessa teoria, pelo menos em sua origem. Uma ação ou qualquer acontecimento comprovado como conditio sine qua non de um determinado resultado é causa adequada deste, se for uma condição genericamente favorável a um resultado da espécie do ocorrido, ou seja, se de uma maneira não irrelevante elevar genericamente a possibilidade objetiva de um resultado da espécie.
O exemplo didático que ele utiliza em seu livro para ilustrar o que seria a teoria da causalidade é o dado viciado. Um dado não viciado, ele possui o ponto dele de, como afirmaria, o ponto de gravidade estaria exatamente no centro. Esse é o não viciado. A probabilidade de ocorrência de qualquer dos eventos possíveis, de 1 a 6, num dado de 6 faces, é igual. Haveria aqui uma causa adequada se nós puxássemos esse ponto para alguma das faces. Se eu puxo esse ponto de gravidade para próximo da face do número 1, aumenta a probabilidade ou a possibilidade objetiva do evento contrário, que seria o número 6. Esse seria um esquema didático de como pensa a teoria da causalidade adequada. E o conceito fundamental aqui é o conceito ali destacado, né? Na definição de condição genericamente favorável. Então, esse desvio do ponto de gravidade ele seria uma condição genericamente favorável ao resultado da face oposta desse dado. Um exemplo agora jurídico, também muito importante e que, a meu ver, serve muito bem para a aplicação da teoria da causalidade adequada. Ocorre um acidente com uma vítima. Essa vítima ela é atendida por uma ambulância, um exemplo clássico de limitação da responsabilidade civil, e no transporte até o hospital, ela sofre um segundo acidente. Responde o autor do ato ilícito por esse segundo acidente? Depende. Essa é a resposta da teoria da causalidade adequada. Do que depende? Depende da decisão. O primeiro evento lesivo eleva objetivamente as chances ou os riscos do segundo evento lesivo? Vamos analisar. Se for um atendimento não emergencial, o primeiro acidente não eleva objetivamente o risco do segundo acidente, não responsabiliza. Se for um dano grave à saúde que exige um atendimento emergencial, a ambulância tem que correr. Nesse caso, eleva-se objetivamente a chance ou risco do segundo acidente, responde. Tá? Essa seria, assim, num caso bem simples, a solução adotada pela teoria da causalidade adequada. E aqui fechando e fazendo algumas considerações agora elogiosas em relação a essa teoria. O ponto fundamental, a contribuição fundamental dessa teoria é a ideia de elevação do risco ou da possibilidade objetiva de determinados resultados lesivos. E é um critério que auxilia muito o juiz na decisão dos problemas sobre causalidade. Tá? Ao contrário da teoria do dano direto e imediato, na subteoria da necessariedade, nós temos aqui uma efetiva contribuição doutrinária que direciona o juiz a um determinado raciocínio. Tá? Então, eu vejo com bons olhos a adoção dessa teoria pelos nossos tribunais, embora existam algumas críticas quanto à teoria da causalidade adequada que eu já vou mencionar. Daí, aqui uma outra observação. Vários autores constatam, e dentre esses autores o professor Nelson Rosenwald e os seus coautores, que há uma confusão na jurisprudência entre a teoria da causalidade adequada e a teoria do dano direto e imediato. Que os tribunais, quando aplicam a teoria do dano direto e imediato, acabam aplicando a teoria da causalidade adequada. Forte indício de que a primeira teoria não oferece nenhum critério de decisão. Tá? Agora, passando para o ponto número 4, que são as possíveis contribuições para esse tema. Em um plano meramente teórico e num plano mais concreto. E vou tentar relacionar de alguma forma nesse plano teórico com essas considerações concretas. Há uma teoria que hoje em dia eu diria que é mais aplicada na Alemanha do que a causalidade adequada, que é a teoria do escopo da norma, teoria do escopo de proteção da norma, pejorativamente denominada pelos franceses e belgas como relatividade aquiliana. Essa teoria ela tem origem austríaca e alemã nas décadas de 30, e principalmente na década de 50. Ela é uma teoria que nasce num contexto de forte crítica da doutrina e da jurisprudência alemã à teoria da causalidade adequada.
E a razão prática dessas críticas é talvez surpreendente para a gente que não conhece tanto o contexto da doutrina alemã. Os autores alemães e os tribunais alemães, eles entendiam que a teoria da causalidade adequada não era suficientemente restritiva, ou seja, a doutrina estava constatando que havia responsabilização demais, que era necessário um critério mais limitativo da responsabilidade. E qual seria a razão dessa insuficiência de limitação da teoria da causalidade adequada? Seria o fato de a teoria da causalidade adequada não dar suficiente atenção ao fundamento jurídico da responsabilidade. Tá? A teoria da causalidade adequada, ela não atenta aos escopos e às finalidades da norma jurídica violada. E é a partir dessa perspectiva que os formuladores da teoria do escopo da norma vão propor o seguinte critério: violada uma regra jurídica, violada uma norma jurídica de conduta, nós temos que investigar o escopo protetivo, a finalidade de proteção dessa norma, e analisar se a lesão sofrida pela vítima insere-se ou não nesse escopo protetivo. De forma bem sintética, como podemos fazer essa investigação? A doutrina alemã acabou distinguindo 3 aspectos dessa investigação, que eu coloquei ali, aspectos A, B e C. Um aspecto pessoal, um aspecto material e um aspecto que a gente poderia chamar de modal ou pelo risco. No primeiro aspecto, nós indagamos: a pessoa lesada, ela insere-se no escopo de proteção da norma? No segundo aspecto, nós indagamos: o bem jurídico violado, ele insere-se no escopo de proteção da norma jurídica? E na terceira indagação, o risco concretizado, ele insere-se no escopo de proteção da norma jurídica? Eu vou citar um único exemplo, e é um exemplo que dialoga com a palestra do professor Eugênio Facchini Neto de ontem, que é um exemplo de dano puramente patrimonial, pure economic loss. É o caso, eu não coloquei o nome ali, do abatadouro distrital. É um caso que foi solucionado pelas cortes alemãs com base na teoria do escopo da norma. O caso envolve uma norma de uma determinada localidade que obrigava todo proprietário de animal perecido a destinar o animal a um certo abatedouro que era chamado de abatedouro distrital. Então, faleceu o animal, não pode enterrar em sua propriedade, tem que destinar ao abatedouro distrital. Determinado proprietário teve seu, acho que era um gado contaminado, o gado pereceu, e ele, para não pagar a quantia devida ao abatedouro distrital, ele enterrou o gado na sua propriedade. O abatedouro distrital ajuizou a ação indenizatória, comprovou a culpa, o ilícito, o dano, lucros cessantes e o nexo de causalidade. Se houvesse cumprido com a norma, ele teria oferido lucro. Qual foi a resposta da corte alemã que julgou o caso? Não há responsabilidade. Por quê? Porque a norma jurídica violada não visa a proteção dos interesses puramente patrimoniais do abatedouro distrital. A norma jurídica violada visa a proteção da saúde pública e da saúde de indivíduos e, eventualmente, de outros animais, né? Então, não há responsabilização, embora comprovado o nexo causal. O escopo protetivo da norma não se encaixa nesse caso. Esse é um exemplo de como a teoria do escopo de proteção da norma é aplicada no direito alemão. Fazendo uma rápida menção, essa teoria ela não chega ao Brasil porque ela sofreu um corte ou uma barreira dos autores franceses e belgas. Os autores franceses e belgas, eu não vou entrar em detalhes, eles afirmaram o seguinte: essa teoria ela não se encaixa no regime de cláusula geral de responsabilidade civil. E taxaram essa teoria de relatividade aquiliana, que é um nome pejorativo, não vou explicar em detalhes por causa disso, e parou por aí. E a nossa vinculação mais cultural com os textos jurídicos franceses provavelmente é uma explicação do desconhecimento dessa teoria no nosso Brasil. Independentemente da aceitação ou da pertinência da aplicação dessa teoria ou não ao nosso ordenamento, da compatibilidade ou não com o regime de cláusula geral de responsabilidade civil, eu entendo que o debate iniciado na Alemanha na década de 50
traz, de qualquer forma, algumas contribuições que servem de orientação para a solução de alguns casos práticos. Primeiramente, um primeiro ponto, é importante verificar que o critério limitativo proposto pela teoria do escopo da norma não é nada inovador. Na verdade, ele é um raciocínio tipicamente jurídico, que é o que nós mais fazemos como operadores do direito, que é interpretar a norma jurídica. E talvez as soluções dos casos de causalidade eles envolvam menos uma apreciação naturalística, não estou dizendo que isso é irrelevante, e mais uma apreciação jurídica, uma apreciação no sentido mais normativo, valorativo. Esse é um ponto muito forte da teoria do escopo da norma, a necessidade de critérios limitativos que não são meramente de constatação, de vínculo de causa e efeito. Isso é um pressuposto, depois nós utilizamos critérios verdadeiramente jurídicos. Um segundo aspecto muito destacado pelos formuladores dessa teoria é um maior espaço para apresentação ou para argumentos de natureza jurídico-política. Havia agora uma menção de contextualização histórica. Os autores que formularam essas teorias, eles são os principais, né, são de origem austríaca, e eles tiveram a influência muito do pensamento econômico. E esses autores demonstravam uma grande apreciação pela jurisprudência da common law, em tema do que nós chamamos de causalidade. E algo que eles destacavam muito em seus textos era que os juízes norte-americanos, e ingleses, etc., eles não tinham muito pudor de deixar claro alguns critérios que são, na verdade, de natureza mais política do que técnica. E, na opinião desses autores alemães, isso seria bom, porque essa espécie de raciocínio em tema de causalidade jurídica é inevitável. E se isso não aparecer na sentença, é porque está escondido, não é porque não foi apreciado. Então, eles propõem um critério limitativo da responsabilidade que faça com que os juízes deixem mais claras as verdadeiras razões de suas decisões. Esse é um segundo aspecto das críticas que eles formularam às teorias clássicas da causalidade. E um terceiro aspecto é a necessidade de trabalhar os problemas de causalidade em grupos de caso. Se alguém quiser ter uma ideia de como os alemães trabalham como grupos de caso, eu sugiro a leitura de um artigo recente publicado sobre a função social dos contratos no STJ, pelo professor Cristiano Zanetti, da Faculdade de Direito da USP, em que ele adota expressamente essa metodologia. E é uma análise muito próxima do que os alemães fazem. Se alguém tiver curiosidade de analisar o que é, ver como é feito o trabalho de grupos de caso, leiam esse artigo deste ano. E sinteticamente, o que se deve fazer, segundo esses autores no tema da causalidade, é tentar agrupar os problemas de causalidade em casos próximos, e não formular uma teoria extremamente genérica que vai solucionar todo e qualquer problema, mas sim distinguir problemas práticos e tentar agrupá-los e, na medida do possível, sistematizá-los. Tá? Então, acho que essas três contribuições, independentemente da adoção ou não da teoria do escopo da norma, elas seriam importantes no tema da causalidade nos tribunais. E agora eu sei que faltam poucos minutos para o aspecto da casuística. Talvez só aborde o primeiro ponto. O primeiro caso mencionado é um caso emblemático da nossa jurisprudência, que é a responsabilidade do Estado por crimes praticados por fugitivos. É o caso do julgado do STF de 1992. Um caso originário do Paraná, um fugitivo de uma penitenciária do Estado do Paraná, depois de 21 meses, se une a 7 outros criminosos, invade uma casa e realiza um assalto. A solução do STF foi invocar a teoria do dano direto e imediato, na subteoria da necessariedade, e afirmar essas duas concausas, a formação de quadrilha, né, a atual associação criminosa, e o grande espaço de tempo entre a fuga e o crime, interrompem o nexo de causalidade. Né? Isso está muito bem explicado no livro do professor Nelson, que eu reli essa semana antes de fazer a palestra. Então, eu recomendo uma síntese, a leitura do texto do professor Nelson.
E o que nós podemos afirmar quanto a esse entendimento? Há atualmente uma oscilação na jurisprudência do STF, há um julgado que deve ser julgado em breve, talvez resolva essas oscilações, mas, em termos práticos, o que eu diria é que o STF ele não deve adotar uma solução nem de total responsabilização, sempre responsabiliza, nem de total negativa de responsabilização, nunca responsabiliza. Por que não responsabilizar sempre? Que talvez seja nosso sentimento, assim, nosso primeiro impulso. É um absurdo o que acontece. O Estado permitir que um fugitivo, que um detento escape e depois cometa um crime e a vítima não ser indenizada. Mas por que não responsabilizar sempre? Por uma questão de coerência. Se nós responsabilizarmos sempre o Estado por crimes praticados por fugitivo, a justificação vai ser essa, que é uma justificação com base eu não destaquei ali, na equivalência das condições. Há um ilícito cometido pelo Estado, né? A gente nem precisa entrar na discussão se é responsabilidade pelo risco ou não. Há um ilícito cometido pelo Estado, há dano sofrido pela vítima e evidente nexo de causalidade no sentido da equivalência das condições. Se o Estado tivesse feito sua parte, o criminoso não teria fugido e não teria cometido o crime. O problema é que, se aplicar esse mesmo raciocínio a outros casos, talvez tenhamos uma solução que não seja exatamente a mais adequada. Exemplo, crimes praticados por presidiários de dentro do estabelecimento prisional, por celular, o que é muito frequente. Ou ordens emitidas por chefes de facções para a realização de assassinatos. Se o Estado houvesse cumprido com o seu dever, esses crimes não ocorreriam. E talvez 90% dos crimes realizados em nosso país não ocorressem se o Estado cumprisse sua parte quanto ao cumprimento da lei de execução penal. Então, acho que não pode ser uma resposta nem totalmente negativa, nem totalmente positiva. O que o STF deveria fazer, em minha opinião? Primeiro, afastar-se dessa linguagem, que é uma linguagem metafórica de interrupção do nexo de causalidade. Meu posicionamento pessoal, os magistrados não devem utilizar essa expressão. Isso é uma mera metáfora, não é isso que está sendo decidido, porque não tem uma linha para ser seguida. O que nós estamos decidindo, especialmente nesse caso concreto, é uma questão de risco, né? Qual risco deve ser imputado ao Estado? Qual risco específico deve justificar a responsabilização? E eu tenho, assim, algumas... quantos minutos? Tá. Só 2 minutinhos e encerro. Eu tenho algumas tendências quanto a esse tema. Eu gosto muito de um critério que aparece em alguns julgados e em algumas peças processuais, que é o contexto da fuga. Crimes cometidos no contexto da fuga, ou seja, enquanto a fuga, esses devem ser sempre imputados ao Estado. Não quero dizer que outras situações que não sejam no contexto da fuga não possa haver responsabilização. Esse seria um possível critério específico de responsabilização e que tem uma certa lógica de conexão com as diferenciações que o ministro Moreira Alves fez no primeiro caso emblemático sobre essa temática, que é a grande distância temporal entre a fuga e o crime e, eventualmente, até a formação da quadrilha. E outra consideração, independentemente de gostarem ou não desta minha solução, dessa minha proposta, esse é um caso que ele é tão problemático e tão difícil que, de fato, ele envolve algum grau de apreciação de conveniência, de política. E o STF ele não vai fugir desse tipo de decisão. E essa decisão ela vai ter que ser definida. E é melhor que se faça isso de forma clara, e não encobrindo os verdadeiros argumentos ou razões dos argumentos com uma metáfora, que é a metáfora da interrupção do nexo de causalidade. Isso não soluciona nada. Isso é só uma maquiação de verdadeiras razões que não aparecem muitas vezes nos julgados. Eu peço desculpa por ter passado um pouquinho do tempo e agradeço a todos. Muito obrigado.